Bom, então, pessoal, para começar os conceitos básicos de programação, como variável, condições e, enfim, aí vai infinitamente. Eu acho que antes da gente chegar nisso, vocês precisam entender o básico do básico, tá? Então, assim, antes da gente chegar em, sei lá, por exemplo, condições, loop e por aí vai, todos esses caras vão precisar da variável, né? É claro que não é uma, assim, 100% condicional, mas vocês vão precisar aprender variável logo no início, porque é o básico mesmo, tá? Só que antes de aprender variável, eu acho que vocês têm que aprender um pouco sobre tipos, né? Como armazenar dados no computador, etc., em memória, né? E, e como isso chega numa variável, né? Então, assim, vamos lá. Então, antes de falar sobre a variável, né? Vamos falar sobre a memória RAM, tá? Sobre a memória RAM do computador. E a memória RAM é onde você armazena tudo que está em execução, tá? Algumas coisas também que não estão em execução, mas enfim, a memória é o computador, tá? Claro, alguns vão falar, não, é o CPU. Não, tudo bem, eu acredito, sim. O CPU faz toda a lógica, faz as coisas acontecerem, mas é na memória onde está escrito o que tem que acontecer, tá? O CPU seria as coisas acontecendo, né? E a memória é sobre as instruções, né? Então é como se eu tivesse que montar um móvel, tudo bem? Se eu tivesse que montar um móvel, eu precisaria da minha mão, do meu cérebro, enfim, de tudo, né, para poder executar. E esse seria o CPU. E a memória seria um manual de instruções, né? Então, o que eu teria que fazer estaria nessa memória, tá? Então é assim que acontece, tá? Então, por exemplo, ó, eu tô com esse programa aqui aberto, né? O CPU faz ele acontecer. Claro que em combinação com várias outras coisas, né? Por exemplo, a GPU para poder gerar esse gráfico e por aí vai. Mas enfim, o CPU faz acontecer. Enquanto que a memória RAM ela armazena cada dado sobre, por exemplo, cada pixel que tem nessa imagem, tá? Pode ser um pouco mais complexo do que isso, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma, é mais complexo do que isso. Mas o conceito básico é esse, tá? Então a memória RAM ela é quem armazena o que deve ser feito e a CPU faz aquilo acontecer, tá? Ok, mas eu quero chegar na memória RAM, tá? Então, a gente precisa, para fazer um código, alguma coisa assim, a gente precisa armazenar um dado na memória RAM, né? E, enfim, processar ele da forma como for necessário, né? E quando a gente armazena uma coisa dentro da memória RAM, não obrigatoriamente é uma variável, mas na maioria das vezes vai ser uma variável, tá? Pode ser uma variável constante, pode ser uma variável não constante, né? Só que a gente vai chegar num ponto que eu acho que é onde eu mais queria chegar, que é o tipo da variável, né? Porque o que acontece? Vamos lá, eu estou falando aqui de CPU e memória, mas e na prática? Na prática mesmo, como isso funciona, né? Então, assim, vocês já devem ter ouvido falar, obviamente, é quase um clichê falar que a máquina são zeros e uns, né? E a memória, né, ela armazena vários e vários bits, tá? Um bit é um zero ou um, tá? B-I-T é um bit. Ele pode ser ou zero ou um, tá? E, é true ou false? Não, não, tem nada a ver. True ou false é uma coisa, zero e um é outra, tá? É, porque o bit ele é só a unidade mais básica de armazenamento dentro de uma memória RAM, né? Na verdade, a máquina nem trabalha com bit praticamente, tá? Existe sim alguns casos em que se trabalha com bit, mas meu, mais de 95% das vezes você vai estar trabalhando com o byte, tá bom? Que é outra coisa, tá? Então é o byte, que é o BYT, tá bom?
Tá, e o que é o byte? Né? Então, se o bit é 0 ou 1, né? O byte na verdade, o byte são 8 bits, tá bom? Por quê? Para poder armazenar uma quantidade minimamente razoável de dados, a gente precisa de pelo menos 8 bits. Porque com 0 ou 1, tipo assim, eu só tenho uma unidade de medida e ele pode ser 0 ou 1. O que você pode armazenar? O máximo que você vai poder falar um atributo é verdadeiro, um atributo é falso. Isso é o máximo que você vai poder fazer, né? Mas eu não consigo, por exemplo, armazenar o número 3, por exemplo. Né? Como é que eu vou armazenar o número 3 se é 0 ou 1? Entendeu? Então, aí com um byte, você já começa a andar um pouco, tá? Porque você já tem 8 bits. Com 8 bits, você consegue gerar uma quantidade de informação bem maior, né? O número de informações com um bit você consegue gerar aqui são duas informações, ou é 0 ou é 1. Com 8 bits, aí a gente já entra um pouco na matemática. Imagina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 bits, né? Cada um podendo ser 0 ou 1, né? Isso aí significa que nós temos aí, para cada um tem duas possibilidades, 2 elevado a 8, tá? Então, existe 2 elevado a 8 possibilidades, que é igual a 256, tá? Então, aqui já existem 256 informações possíveis de serem armazenadas, tá? Então, vamos mais prático. Então, pode ser tudo 0, isso é uma possibilidade. Pode ser 00001, pode ser 01, 0000, enfim, por aí vai, né? Então, existem 256 possibilidades aqui. Então, são 256 tipos de informações diferentes que nós podemos armazenar, né? Então, por exemplo, se a gente quiser armazenar um número inteiro que começa do 0 e vai para frente, né? De maneira positiva, então posso armazenar do número 0 ao 255, tá? Lembra que a gente está contando com 0, tá? Então, se eu quiser armazenar números naturais, não, números naturais considerando o 0 também, né? Que geralmente os naturais eles não vão incorporar o 0, mas enfim. Então, nesse caso, a gente conseguiria do 0 ao 255. Então, com 1 byte, a gente já consegue armazenar pelo menos essa quantidade de informações, o que já é muito mais útil do que 1 bit, tá? E, mais uma vez, tá? Só para reforçar, muito raramente os programas vão trabalhar com bits, tá? Eles vão trabalhar com bytes. Então, ele vai ler o byte e aí ele vai pegar uma informação. Vai ler outro byte e vai ver outra informação. Ele muito raramente vai ler... eu vou ver aquele bit especificamente. Você tem que dar instruções muito específicas para isso acontecer. Eu já fiz isso algumas vezes. Só que a diferença é que, como a memória e o CPU não foi feito para ler bit por bit, sim byte por byte, isso pode ser um pouco mais trabalhoso, na verdade, entendeu? Você tem mais uso, mais processamento para você ler bit por bit, tá? É muito melhor você armazenar no byte. Então, por exemplo, olha só que bacana. Você pensa assim, eu quero armazenar uma variável em que ela só pode ser ou verdadeira ou falsa, né? Por exemplo, vamos pensar aqui, eu estou montando um curso, tá? E eu quero dizer se ele tem coffee ou se ele não tem coffee break. Então, eu vou criar uma variável falando tem coffee, e eu coloco 0 para não tem ou 1 para tem. Ou, na verdade, false para não tem e true para tem. E daí você fala, pô, é uma variável, já vou escrever aqui também, booleana ou boolean, bool, enfim, que é o que? True ou false, tá? Por causa da pessoa que criou isso, eu não sei, fulano de tal bool, ou boolean, sei lá, alguma coisa assim. A origem do nome é esse, tá? Então, aí você fala, poxa, só pode ser 0 ou 1. Então, por que eu vou pegar um byte inteiro se eu só quero um bit? Porque é 0 ou 1, certo? Eu não preciso de 256 possibilidades diferentes para fazer isso, sendo que eu só preciso que seja ou 0 ou 1, certo? E aí você vai ver, por exemplo, em linguagens de mais baixo nível possível, como por exemplo o C, tá? O C++, enfim, mas olha para o C. Se você olhar para o C,
Quando você cria uma variável do tipo booleana, né? É, Agora eu posso até estar um pouco enganado, porque eu não sei se existe boolean no C, mas eu acho que existe no C++, no C++ com certeza. Agora eu não lembro se existe no C. Mas então vamos dizer o C++. Então você cria uma variável booleana no C++ e ele aloca um byte inteiro. Aí você fala, poxa, por que eu estou desperdiçando 7 bits, né? Porque esses 7 bits aqui, eles serão sempre zero, certo? Porque ou é true ou é falso. Então, ou aqui vai ser zero ou aqui vai ser 1. E os outros 7 bits eu estou jogando fora, eu estou gastando memória, né? E aí você pensa, poxa, é mal performático, né? Tipo, a minha memória RAM, quando a pessoa for utilizar lá o programa e ligar, eu vou estar consumindo muita memória RAM dele, né? E aí, bom, existem dois pontos aqui que eu quero levantar, tá? Um deles é que, ok, você tá certíssimo. Não tem como negar que você está certo. É isso mesmo, realmente, existem 7 bits que estão sendo inutilizados, né? Legal, mas a que custo, né? Então vamos lá. Vamos supor que você queira realmente armazenar. Primeiro que não tem como armazenar um bit só, tá bom? Você não consegue, isso é impossível, você não consegue. Desculpa, eu realmente nunca vi isso na vida e deve ser extremamente incomum você alocar um bit. E aí os 7 bits ficam livres para você fazer o que você quiser. Tá? Isso aí eu nunca vi. Pode ser até que exista, mas sinceramente é muito incomum. Eu acho que não existe, tá? Eu acho que é impossível. Então isso daqui vamos considerar que não existe, tá? Agora, mas o que você pode fazer é o seguinte: eu crio uma variável, por exemplo, do tipo char, né? E aí eu não vou chegar a explicar sobre o char agora, mas o que vocês precisam saber é que o char ele é um byte só, tá bom? Então ele ocupa um byte, tá bom? Isso que vocês precisam saber. Então você fala assim, ó, eu vou criar uma variável do tipo char e eu vou armazenar no primeiro bit se ele tem coffee ou não. No segundo bit eu vou armazenar outra booleana. Entendeu? Então, por exemplo, se o curso é EAD ou não, entendeu? Então, aí realmente, aí se você criar, né, você colocar, ocupar os 8 bits, um por um, né, nessa variável com diferentes informações sobre diferentes tópicos, né, aí tudo bem, aí você vai estar utilizando cada um desses bits, aí você fala assim, meu, eu estou de parabéns, eu consegui utilizar 100% dos bits que eu aloquei, né? E não estou jogando fora nenhum espaço de memória. Tudo está sendo extremamente otimizado. Eu estou utilizando cada milímetro quadrado que esse programa está alocando da memória RAM. Legal, show de bola. Mas a que custo, mais uma vez? Né? A que custo? Porque quando você fizer isso, você vai ter que pedir para o seu CPU, na hora que estiver lendo esse byte, ele vai ter que procurar aquele bit específico para poder encontrar aquela informação, né? Enquanto que se você aloca um byte para cada tipo de informação, é direto, entendeu? Você acessa a variável e a informação está ali, né? Agora, se você armazena dessa forma como eu falei, um bit, né, cada bit da variável com uma informação diferente, 0 ou 1, óbvio, né? Eu estou falando aqui só de questões de tipo variável booleana, tá? Então o CPU vai ter que acessar a variável, ok, isso aí ele já ia ter que fazer, mas ele vai ter que procurar dentro dessa variável aquele bit específico. Então é um trabalho a mais do CPU, tá? E daí, claro que para cada circunstância você vai atuar de uma maneira específica, né? Então, por exemplo, pô, o meu programa ele já está consumindo muita memória, então e assim o CPU quase não é utilizado, né? Então eu acho que eu vou partir para essa ideia. Tudo bem, válido, válido demais, tá de parabéns, né? Só que num panorama geral, isso é muito raro. Num panorama geral, você sempre vai priorizar o CPU. Você sempre vai falar, você vai
querer que o CPU utilize o mínimo possível. E a memória, usa a memória está aí para usar mesmo. Entendeu? Porque o CPU, né, o problema dele é que ele precisa de tempo. Né? Se é mais processamento, é mais tempo. Se é mais tempo, o usuário fica mais tempo na tela de carregamento. Né? Agora, memória não. Memória está lá, fechou. Não tem mais tempo, entendeu? Então, muitas vezes você vai estar priorizando o seu CPU e não a sua memória RAM, tá? Não estou falando também que você tem que sair por aí gastando bit, byte para todo lado, né? Claro que não. Mas prioriza o seu CPU, né? Entre o seu CPU e a memória RAM em geral, panorama geral, tá? Você tem que priorizar seu CPU, tá? Bom, beleza. Então, acho que deu para entender aí sobre booleanas, né? Então, ó, só para deixar bem claro, se você não conseguiu acompanhar direito, tenta voltar e dar uma olhadinha melhor. Eu sei que talvez, por mais que eu tenha escrito aí conceitos básicos em programação, eu já avancei consideravelmente, mas assim, bit é a unidade básica, tá bom? É o 0 ou 1. O byte são 8 bits. Não tem nem história. O computador, ele lê bytes, tá bom? Você acessa a variável, ele lê byte. Aí, se você quiser bit, é um trabalho a mais, né? E booleana é uma variável do tipo true ou false, né? 1 ou 0, né? Ah, mas peraí, lá atrás você falou assim, não, mas esse bit aqui, 1 ou 0, você falou que tem nada a ver com true ou false, realmente, tá? E, na verdade, eu ainda nem cheguei a explicar isso exatamente, tá? Porque o 1 ou o 0 do bit, ele pode ser muita coisa além de true ou false, né? Então, por exemplo, numa variável lá do tipo bool, em que ela fica 0,0,0,0,1 e ela é do tipo bool, como eu mencionei, aí aquele 1 lá significa que é true, beleza. E se fosse 0, significaria que é false, aí show, é isso mesmo, né? Agora, se ela não é do tipo bool, e aí, por exemplo, eu já vou introduzir aqui outro tipo de variável, que é o tipo int, tá? Que é o número inteiro, tá? Então, se for 00001, aí já significa outra coisa, não é true. É o número 1, entendeu? Se for, por exemplo, 0000, vamos lá, 00001, por exemplo, aí já é o número 3, né? Então, esse 0 e 1 do bit não significa obrigatoriamente true ou false, tá? Na verdade, na minoria das vezes vai ser true ou false, tá? Na verdade, o que é true ou false é a variável, né? Ou, sei lá, é o byte, né? É aquele conjunto da informação, é aquele grupo, né, da memória e que se transforma, né, numa informação como true ou false, né? Então, beleza. Então, ó, eu já falei do int, né? Já falei do bool, né? Eu vou falar do char aqui também, tá? O char, ele é uma... desculpa, deixa eu só voltar para o int aqui. Claro que isso depende muito da linguagem de programação que você está trabalhando, né? Ou se você está trabalhando nisso num banco de dados, né? Mas, ó, só para deixar bem claro, bool, int, char, isso aí são tipos de variáveis, tá? São tipos de variáveis. Também chamados de data type, tá bom? Deixa eu escrever aqui, data type, tá? Data type, tá bom? E aí você, por exemplo, eu quero aprender C++. Eu recomendo demais que você faça isso. Coloca lá no Google e coloca assim, C++ Data Types. Tem um site chamado Learn C++, ou é só C++ mesmo, que ensina sobre os tipos de dados do C++, né? E foi onde eu mais aprendi essas coisas. É a coisa mais linda do mundo. Eu recomendo demais. Vou colocar na descrição aí o site para vocês aprenderem, tá bom? Leiam, tá? E um detalhe, pessoal, se você quer aprender programação, vocês vão ter que aprender inglês, tá? Se vocês não sabem inglês, vocês vão aprender na prática, tá? Não é um inglês de outro mundo, tá? Mas eu não falo nem inglês por causa do código. Porque o código tá em inglês. Não, cara.
é porque documentação, que é onde eu mais aprendi, tá? Eu aprendi bastante no YouTube, mas documentação é em inglês. Ou pelo menos documentação de qualidade, né? Muita coisa em inglês faz você aprender demais, tá? Então esse C++ aí é absurdo também. Outro lugar que eu aprendi demais, só em inglês, OpenGL, né? O site da OpenGL. Enfim, por aí vai, tá? Mas claro que existe muita documentação em português também, né? Só que nem sempre, tá? E eu confio sempre no que está em inglês, tá? Bom, então, voltando. Então eu estava falando sobre a variável do tipo inteira, né? Então, como eu disse, depende da linguagem que você está trabalhando, né? Então, o C++, o inteiro, vai alocar exemplo, tá? 2 bytes, tá? Porque, olha só, lembra que 1 byte eu consigo armazenar 256 informações diferentes, certo? Então, isso significa que se eu quero armazenar um número inteiro positivo em 1 byte, eu só posso armazenar do 0 ao 255. Mais do que isso eu não consigo, né? Agora, por exemplo, se eu tenho 2 bytes, aí é 2 elevado a 16. 2 elevado a 16, pô, é bastante. Deixa eu ver aqui. 2 elevado a 16 vai dar 65.536. Então você já consegue armazenar até 65535, tá? Não 6, porque lembra que é a partir do zero, né? Isso se você quiser apenas números positivos, né? Aí como é que funciona o número negativo? Bom, eu já vou chegar lá. Agora que eu vi que eu cortei aqui. Okay. Beleza. Então 535. Então, beleza. Aí se você quer armazenar números negativos, aí já é um pouco diferente, tá? Porque aí, mais uma vez, depende, né, da plataforma, etc. Né? Mas na maioria dos lugares ele pega o primeiro bit, né? Então vamos lá, são 16 bits, né? Então é o primeiro bit mais 15, né? Então aqui tem 15 bits e esse aqui é o primeiro, tá? Aí o que ele faz? Ele pega o primeiro bit para dizer se é positivo ou negativo, né? Então se é 0, ele é positivo, se ele é 1, ele é negativo, né? E daí ele tem 15 bits para o número em si, né? Então é 2 elevado a 15 menos 1. 2 elevado a 15 menos 1, vocês vão ver aí que é 32.766. 32.766. Não, desculpa, 767. Então esse é o número. Se você quiser armazenar uma variável do tipo inteira em 2 bytes, você vai conseguir chegar só até 32.767, né? Mas e se usa 3 bytes, 4 bytes, por aí vai? Aí existem vários lugares, tá, que dão nomes diferentes. Então vamos lá, o número inteiro de 1 byte geralmente se chama. Agora que eu vi que eu fechei aqui, ó, data type, legal. Então, se eu quiser. Então o número inteiro de 1 byte, né? Geralmente você vai ser chamado de tiny int, tá? Que é o tiny é pequeno, né? Então tiny int. Aí de 2 bytes, alguns chamam de small, tá? Aí existe o medium, né? Que daí são 3 bytes. Não, desculpa. Eu acho que o medium é 4 bytes, né? Então, ou seja, é 4 bytes. Então seria 2 elevado a 32 menos 1. Só que aqui também é menos 1, né? Porque, lembra, são 32 bits, né? Só que o primeiro é para dizer se é positivo ou negativo. Então é 2 elevado a 31 menos 1. Aí é um número bem clássico, tá? 2 elevado a 31 menos 1. Esse número aqui é bem clássico. Esse número aqui eu já vi em vários lugares, tá? E possivelmente vocês já viram esse número aqui também. Geralmente aparece quando dá algum bug ou alguma coisa assim. Eu lembro quando eu desenvolvia GTA,
o dinheiro às vezes dava uma bugada e aí ia para esse número daqui. E aí eu lembro quando eu era criança, eu ficava, meu, que número estranho, por que que é esse número aqui, né? Ou às vezes dava um negativo desse daqui, menos um, sei lá, alguma coisa assim. É... Enfim. Então, esse número aqui é um clássico. É o 2 elevado a 31 menos um, tá? Então, aí, pô, 2 bilhões e 147 milhões. Aí já tá um número bem confortável, né? E daí, esse daí é o de 4 bytes, né? 4 bytes. Só que tem gente que ainda precisa de mais do que isso, né? Então, o 1 byte é o tiny, os 2 bytes é small, o 4 seria um medium, mas ninguém chama de medium, a gente chama só de inteiro. E existe o big int, né? Que aí já são 8 bytes, né? Aí 8 bytes, aí, enfim, eu não preciso nem fazer a conta, né? Mas é absurdamente gigantesco, né? Muito grande, muito maior do que esse daqui. E olha, eu nunca vi maior do que Big Int, tá? Eu acho que deve ser muito raro, aí deve ser assim, raro em relação a uso, né? Deve ter alguns lugares aí que são úteis esse Big Int, mas ó, só para vocês terem uma proporção, né? Então, 2 elevado, bom, são 8 bytes. 8 bytes vezes 8 são 64 bits. Só que aí é menos um, né? Então 2 elevado a 63. Ó, dá um número bem grande aí. Então, assim, raramente você vai precisar que a variável chegue num número tão grande assim, entendeu? Bom, e aí, assim, só para finalizar, tá bom? Eu vou falar só sobre mais uma coisa, e vai ser bem rápido, que é o seguinte, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Então, assim, lembra que eu tinha falado que existem variáveis que você vai querer positivo, você vai querer negativo também. Como é que é isso, né? Porque até agora eu falei que existe o tiny, o small, o medium e o big, né? Mas se você quiser, você pode fazer o seguinte: eu quero que a variável que eu estou armazenando agora, ela nunca vai ser negativa, né? Por exemplo, é uma unidade de medida, tá? Por exemplo, é a quilometragem do carro, tá? Então nunca vai ser negativo. Não quero me preocupar com isso. Eu não quero gastar bit para falar que ela vai ser, para considerar a possibilidade dela ser negativa, sendo que ela nunca vai ser, né? Então aí você fala, pô, eu quero criar uma variável do tipo inteira, mas que, por exemplo, são 32 bits, né? Só que ao invés de usar 31 bits para o número e 1 bit para dizer se é positivo ou negativo, não, eu quero utilizar os 32 bits, né? E daí aqui é claro que eu já estou entrando numa picuinha, eu diria, né? Porque você pensa assim, poxa, meu, qual que é a relevância de você perder um bit dentro de 32 bits? Tipo, pô, qual que é o desperdício de memória mesmo, sabe? Será que é tão considerável? Mas olha, eu vou te falar que o código ele não tem que ser só bom, otimizado e performático, mas ele tem que ser bonito também. Ele tem que ser, né? Ele tem que ser um clean code, né? E ele tem que lidar apenas com o que pode ocorrer, né? Então não tem por que eu dar a possibilidade da variável se tornar negativa se ela nunca será. Então, na verdade, não é nem uma questão de performance agora que eu estou pensando, e sim uma questão de correto, entendeu? Então, o correto aqui é não utilizar variáveis que podem ser negativas. E aí, agora eu vou falar o nome delas, tá bom? Então, quando você só cria a variável, então, por exemplo, int, né? Então, eu estou criando uma variável do tipo int. Então, você está criando tipo uma variável chamada signed int, tá bom? Então, inteiro assinado, tá? E aí, assinado é justamente aquele primeiro bit, é a assinatura da variável, entendeu? E aí, se você não quer a possibilidade dela ser negativa, aí você coloca unsigned int, tá? Então, esse é o tipo de variável, tá? Então, unsigned é aquele que não utiliza o primeiro bit como saber se é positivo ou negativo. Ele faz parte do número. Então, neste caso aqui, por exemplo, que eu coloquei aqui, ó,
tá um pouco confuso já, mas enfim, esse número daqui, ó, eu falei que o primeiro bit ele era para dizer se é 0 ou 1 para dizer se era positivo ou negativo, e daí ele utilizava os outros 15 bits, né, do total de 16 para o número. Então, neste caso, no caso de unsigned, ele utilizaria os 16 bits para o número e ele seria positivo ou zero, né? Mas seria positivo, né? Nunca poderia ser negativo, tá? E aí o unsigned, na verdade, ele tanto serve para unsigned tiny int, unsigned small int, unsigned big int e unsigned medium int, né? Unsigned int já significa que é medium, tá? Então, aqui nesse caso, né, só voltando, então, ó, ele utilizaria os 32 bits, né? E o signed, ou só int, né, seria 31 bit mais 1, né? Que um é para dizer se positivo ou negativo e o outro para o número em si, tudo bem? Bom, já deu 30 minutos, já 31, então eu acho que já é suficiente e ainda tem muita coisa para falar sobre conceitos básicos, né? Mas eu gosto de, assim, isso é uma coisa que vocês vão ver, que eu não só passo a informação, eu ensino, eu dou exemplo, eu mostro na prática e eu me aprofundo, tá? Não vou dar essas lições, digamos assim, de maneira rasa, não. Na verdade, eu sempre vou estar me aprofundando e ao máximo que eu tenho de conhecimento, tudo bem? Ou pelo menos aí esse básico eu espero que tenha ficado claro. Tentei não me aprofundar tanto. Tenho muita coisa ainda, por exemplo, tem o char que eu ainda não falei, né? E tem float e aí por aí vai, tá? Mas enfim, pessoal, eu acho que é isso aí. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. Também vou colocar meu contato na descrição. Pode me mandar e-mail e fico à disposição aí, beleza? Até, tchau, tchau.